Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 24 de setembro, terça-feira, estamos lendo juntos aqui Salmos 84, versos 1 e 2. Está escrito: Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Eu não tenho muita certeza. Aqui no meu subtítulo diz que é um salmo dos coraitas, mas eu tenho lido comentários de que o autor desse salmo seja um levita, né? E não tendo esta certeza, o que acontece aqui é alguém, porque alguém escreveu, então alguém eu tenho absoluta certeza. Este alguém, este autor, escreve a partir da distância, né. É alguém que olha para o templo em Jerusalém, e tem saudades, tem uma comoção, porque gostaria de estar lá e não está. Alguns estudiosos trazem, melhor dizendo, para um tempo histórico, ocasião da invasão de Senaqueribe, e que o os levitas ficaram impossibilitados de fazer o que eles faziam, prestar culto no templo e oficiar o culto, organizar as coisas, todos aqueles detalhes de devoção e dos sacrifícios e tudo mais. Bom, como eu disse, quando eu digo que eu não tenho certeza, é porque eu não fui atrás. Às vezes a gente vai atrás e continua na dúvida, porque aquilo que a gente lê não satisfaz enquanto convicção, né. Mas é esse o quadro. Então é alguém de fora, é alguém que olha para o templo, os atos do Senhor, né, o lugar da morada, porque era esse o conceito judaico, era essa a ideia de Davi, ainda que Deus literalmente disse que nunca pediu uma casa, e o próprio Deus questionou se acaso o divino, né, ele mesmo ia habitar em casa feita por mãos humanas. Mas interessante que depois Deus condescendeu e permitiu, e Salomão construiu o primeiro templo, né, depois tem toda uma história de destruição e reconstrução ao longo dos anos, mas Deus permitiu. E para o judeu, o lugar do templo é simbólico. É muito significativo, porque é o lugar, segundo a concepção daqueles adoradores, é o lugar aonde Deus se manifesta, é o lugar da presença de Deus. Nós, no evangelho, em Cristo, não temos um templo, né, não temos um templo, nós temos espaços, espaços de culto, que é óbvio que as pessoas chamam de templo, que os irmãos também chamam o espaço de igreja, né, ainda que sabemos que a igreja é, né, eu, você, pessoas, mas chamamos assim. Qual o crime, qual a gravidade? Quase nenhuma, não muda quase nada, né. Mas a gente chama de templo, templo para nós, no sentido aqui judaico, não existe. E igreja somos nós. Mas aquele espaço não é qualquer espaço, porque os crentes que um dia compraram aquele terreno e construíram ali o espaço de culto, né, o espaço de encontro dos crentes, estes mesmos consagraram a Deus e fizeram como até mesmo Salomão fez, uma grande consagração, um grande culto, e dizendo para Deus que aquele lugar era um lugar separado para o culto do Senhor, né.
Por isso que a gente tem reverência, mas não é reverência só pelo espaço. O espaço ganha essa sacralidade, ganha, merece ser venerado, respeitado, com certeza. Ninguém pode querer alugar o espaço aonde cultuamos para fazer, por exemplo, uma festa, um baladão, uma, enfim, qualquer qualquer festa, um baile de carnaval, qualquer coisa assim, né. Não pode, né. E nós mesmos não podemos deixar que a o intuito primeiro, né, a ideia primeira, a consagração se transforme em qualquer outra coisa, porque aquele espaço não foi destinado a não ser para o encontro dos crentes, para a adoração do Senhor. É óbvio que vai ter ali ensino, que vai ter alguma festa, né, que vai ter ali possibilidades sociais, que vai ter ali uma série de coisas, mas não podemos perder a ideia primeira de que é um espaço de culto a Deus. E quando eu falo de espaço e de lugar, tem uma diferença. Eu tenho aprendido com um professor, e ele gosta muito de destacar essas 2 possibilidades, e para mim faz todo sentido, sem querer psicologizar o salmo, longe de mim, né. Mas vê se não faz sentido para você também. Espaço é qualquer lugar, né. Espaços são os lugares que a gente ocupa, então pode ser a casa da gente, o clube, a praça pública, o banco, o quartel, sei lá, a instituição, um lugar de comércio, um lugar, uma empresa. Então, são lugares que a gente ocupa, que a gente transita, perdão, espaços que a gente transita, espaços que a gente está, né, no vai e vem da vida. Agora, quando o professor fala de lugar, né, isso é coisa de teórico da psicologia, ele está falando do lugar que a gente ocupa, porque o lugar, e não o espaço, né, mas o lugar é o lugar onde você, sente o pertencimento, aquele é o teu lugar, não é um mero espaço que existe, mas é um lugar da tua afeição, é lugar aonde você está. Mas é um lugar que de fato você ocupa, né. Então o questionamento lá daquela prosa psicológica é: quantos são os espaços que a gente transformou em lugar? Lugar de repouso, lugar de aconchego, lugar de pertencimento, lugar de prazer, lugar de troca, né, lugar de visibilidade. Então, tudo isso. Osmar, e aí, o que que tem a ver essa prosa com o salmo? É porque o salmo diz que é amável o lugar, da tua morada, né, o lugar do teu espaço. Ah, Osmar, a relação é honesta? Sim, né, porque não se trata para o judeu, sim, o lugar do templo é um lugar sagrado, simbólico e às vezes até confundido. Às vezes, até com um certo orgulho, né, mas, e Deus sabia disso, né, e Deus sabia que dessa relação, porque contextos de Jeremias e tal, a gente fica sabendo como é que o povo pensava. Mas, vamos parar para pensar, e aqui ele tem saudade, e é interessante que ele diz que ele tem ansiedade, a minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor, né, que o coração e minha carne, o corpo, né, vibram de alegria pelo Deus vivo. Então ele está falando do templo e está falando da presença de Deus, né, pelo Deus vivo. Aí ele diz assim: ó, até o pardal encontrou morada. Então, se o templo estava lá meio desabitado, meio desativado, o pardalzinho foi lá, fez o seu ninho, e o salmista está dizendo: até o pardalzinho faz um ninho lá, que privilégio.
num lugar próximo ao teu altar. Felizes são os que habitam lá, né. Ele provavelmente está falando dos levitas, do pessoal que trabalha ali, eh, e por aí vai. E aí ele continua, tem trechos desse salmo que eu já falei por aqui, mas hoje eu quero ficar, pensando que o templo, igreja ou espaço, né, tem que ser o nosso lugar, né. Eh, e justamente quando a gente começa a perder o sentimento de pertencimento, é muito angustiante. Quando a gente se sente à parte do lugar, quando a gente não se sente à vontade no lugar, ou quando qualquer coisa, qualquer sentimento que nos atravessa, faz com que a gente não se sinta pertencente, que não se sinta peça da engrenagem, ou que de alguma forma você se sinta à parte daqueles processos, é angustiante, porque a gente precisa sentir que aquele espaço é o nosso lugar, né. É o lugar onde nós damos o nosso testemunho, é o lugar das nossas trocas, é o lugar da mutualidade, lugar de chorar com quem chora, de se alegrar com quem se alegra, é o lugar das intercessões, é o lugar, do olhar sobre o outro, olhar de misericórdia, né. É o lugar dessa atenção que temos, né, é o lugar aonde recebemos pessoas, é o lugar onde o evangelho é pregado, mas é o lugar, principalmente, aonde eu preciso sentir pertencimento, é o lugar onde eu preciso sentir aconchego, é o lugar onde eu preciso desejar estar, né. Que a nossa alma tenha ansiedade por estar na presença de Deus e no espaço de culto como o lugar desse encontro humano permeado com a presença do divino, né, com a obra do Espírito Santo. Não é qualquer espaço, é um lugar, né. Deus nos abençoe a pensar em nesse sentido. Ainda ontem conversava com um amigo, esse um irmão e amigo, sobre esse assunto dessas relações, e é tão importante resgatar esse tipo de coisa, porque o sentimento dos desigrejados, isso aqui é uma sugestão, não estou dizendo que seja exatamente isso, mas como sugestão, muito provavelmente, o sentimento dos desigrejados, eles tiveram lugar. O pensamento do desigrejado encontrou lugar, entenda o que eu vou dizer, no não lugar da igreja, né, do espaço de culto. Osmar, você enrolou, o que que você está falando? Repito, o sentimento e os pensamentos dos desigrejados, encontraram, tiveram adesão a esses pensamentos por não se sentirem mais pertencentes. Não falam mais a minha língua, não é conforme eu penso. E aí fica uma pergunta, que seja, entre aspas, uma angústia para vocês pensarem: qual é o meu papel na igreja, né? O meu papel é pensar aquilo que é conforme o meu querer, ou o meu papel na igreja é pensar no outro, né?
no porque pensar em pertencimento, acolhimento, estas coisas, a gente tem que pensar o quanto eu estou acolhendo, o quanto eu estou olhando para o outro, o que que eu estou fazendo ali, qual é o meu papel ali. Então é melhor pensar que estamos ali também por causa do outro, no lugar de pensar na falta, na culpa, no gesto, no sei lá, do outro, e se excluir por não considerar que pertence àquele meio, né. "Osmar, você está muito esquisito. O que você está querendo dizer?" "Estou querendo dizer que tem que olhar para o próximo e entender que ali é o nosso lugar de encontro, que as mesmas pessoas, com os mesmos dramas, as mesmas dificuldades, estão ali humildemente buscando a misericórdia do Senhor, e a gente precisa entender que esse lugar de busca, de culto, tal, tem que ser o nosso lugar, lugar da nossa preferência, o lugar da nossa habitação. Porque quando esse sentimento é atravessado por um não lugar, ou seja, não me sinto pertencente, aí vai desigrejar. Então fica essa reflexão, que é para mim, primeiramente, e para cada um de meus irmãos. Deus os abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, rogo a Deus que seja renovada ou renovados o amor, a comunhão de todos os meus irmãos, no sentido do corpo e da igreja, no sentido da família de Deus, no sentido do lugar em que nos encontramos para te servir. Renova, Senhor, a nossa vida. Renova, Senhor, os nossos pensamentos. Dá-nos a tua graça. Oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.